A paz do Senhor, irmão e amigo, eu sou Douglas Tavernário Amaral, seja bem-vindo ao canal Minerando as Escrituras. Vamos ler, meus irmãos, 2 versículos que eu escolhi para a mensagem de hoje. Está aqui em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E o próximo versículo está em Atos, capítulo 4, e versículo 29, que diz o seguinte: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. A mensagem de hoje tem como tema recrutamento de heróis. Quando Moisés tomou conhecimento de quem verdadeiramente era o seu povo, com toda certeza seu coração se inclinou para os hebreus. A gente percebe na palavra que ele tinha uma certa... que ele, pelo menos, observava de longe. Não nos dá a entender, a palavra não nos dá a entender como que ele tomou conhecimento de que aquele povo era seu povo. A gente não sabe se alguém o abordou, se a sua irmã, talvez, se algum conhecido, ou talvez até a sua mãe. Eu posso até aqui imaginar que talvez a sua mãe tenha se compadecido quando viu o seu pai castigando o povo, escravizando, maltratando aquele povo. Quem sabe até ela não se compadeceu e não, de repente, falou para Moisés: olha, Moisés, aquele povo ali que o meu pai está castigando é o teu povo. Quem sabe ela não pensasse assim que Moisés pudesse fazer alguma coisa por eles. E dá a entender que Moisés ele estava procurando se aproximar. Mas o laço só foi cortado, ou seja, ele só cortou de fato laços do Egito e tomou partido de uma vez por todas do seu povo quando ele uma vez foi defender um daqueles que estava sendo castigado por um dos soldados egípcios. E ele, tentando defender, acabou por matar a pessoa. A partir daquele momento ali ele tomou uma decisão, ele tomou uma posição oficial de fazer parte do povo dos hebreus, cortando definitivamente laços com os egípcios. O interessante, meus irmãos, é que quando Moisés nasceu, já fazia 350 anos que o povo tinha ido para o Egito. E lá atrás o Senhor já havia falado para Abraão: olha, Abraão, o teu povo vai ficar 400 anos. Ou seja, Moisés tinha 40 anos quando isso aconteceu. Quando ele se apresentou ao povo, quando talvez ele tomou conhecimento. Ou seja, tinha 390, faltava apenas 10 anos para encerrar os 400. Teria se cumprido os 400 se não fosse a dureza do povo, a dureza do coração do povo. Quando Deus ele quer, meu irmão, ele dá um tempo, assim como ele deu 70 anos para o povo, para o cativeiro, e nós sabemos que o povo começou a sair poucos anos antes, já estava fechando os 70 anos, eles começaram a sair 67 anos, se eu não me engano, mas só foram sair definitivamente muito tempo depois. Mas a promessa começou a se cumprir pouco antes de fechar os 70 anos. Poderia também ter acontecido isso com Israel no Egito. Eles poderiam ter começado a sair, quem sabe, 10 anos antes, quem sabe, sei lá, quanto tempo antes de fechar os 400. Quando Moisés quis ir lá defender o povo, quando Moisés quis ir lá aconselhar o povo, quando Moisés quis ir lá falar para o povo, o que foi que aconteceu? O povo se revoltou contra ele. Tanto que ele quis uma vez defender a causa de 2 hebreus, e um dos hebreus falou: olha, tu vai querer me matar como tu matou o egípcio? E a partir desse momento, o segredo foi revelado e Moisés teve que fugir para Midian, e lá ficou 40 anos.
Ou seja, fechou os 10 anos que faltava para os 400 e mais 30 anos. O povo ficou 30 anos depois, mais 30 anos, além do prazo que Deus havia previsto, por simplesmente ter endurecido o coração. E isso, meu irmão, é um exemplo para os nossos dias. Quem sabe Deus nos tem feito promessas e às vezes por causa da nossa dureza, pela dureza do nosso coração, às vezes porque a gente quer ajudar Deus, às vezes a gente quer fazer coisas que na nossa cabeça está ajudando a Deus e, no entanto, nós estamos contribuindo para retardar o cumprimento das promessas dele na nossa vida. Eu digo isso por experiência própria. Algumas coisas que estão acontecendo comigo agora já poderiam ter acontecido há 10 anos atrás se não fosse a dureza do meu coração. Promessas que Deus me fez que só agora estão se cumprindo. Coisas que naturalmente poderiam ter acontecido comigo há muito tempo estão acontecendo só agora. Por quê? Porque eu simplesmente endureci meu coração. Não é só endurecer o coração para Deus. É endurecer às vezes o coração para um conselho do pai, um conselho de alguém que tenha experiência. Sabe, às vezes o nosso pai nos dá conselhos para tomarmos tal atitude que vai nos beneficiar na nossa carreira, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental. Tem pessoas que às vezes falam, olha rapaz, olha, toma cuidado com essa pessoa. Tanto para menina como... Às vezes a gente pensa que a pessoa está com inveja, não sei, enfim. Eu acho assim que a melhor pessoa para dar conselhos para a gente são os nossos pais. Nós não temos um outro Senhor que tenha melhor condição, além de Deus, é claro, que tenha melhor condições de nos dar bons conselhos do que nós, infelizmente nem todos têm. A facilidade de ter um pai, de ter uma mãe que tenha bons conselhos. Eu, graças a Deus, tenho um pai e uma mãe que podem dar bons conselhos para mim. E algumas coisas que não aconteceram na minha vida foi porque não dei ouvidos à voz dos meus pais. Agora, na minha vida sentimental, agradeço a Deus que eu sempre tive um bom pensamento em relação a isso. Graças ao Senhor, eu posso dizer que me casei com a melhor pessoa do mundo. A pessoa mais certa do mundo que poderia me completar, minha esposa Gislene, a quem eu amo muito e agradeço muito a Deus por ter colocado essa pessoa no meu caminho. Certamente não porque eu seguisse os meus próprios conselhos, não, mas porque eu tenho visto na vida dos meus pais. Meus pais não precisaram me dar conselhos em relação à minha vida sentimental, não. Pela própria vida deles, eu vejo o que é o bom, o que é o legal, o que é a coisa certa a fazer. Mas em relação à minha vida profissional, meu pai me deu alguns conselhos que eu não acatei. E confesso aos irmãos que ainda hoje eu colho certas coisas que não são positivas porque não dei ouvidos. E assim tem sido muitos irmãos que não dão ouvidos à voz do Espírito de Deus. Deus promete uma coisa e ele simplesmente endurece o coração, quer ajudar Deus e as coisas acabam não se cumprindo. Ou então, quando se cumpre tardiamente. A questão é que Moisés era o cara certo para aquela missão. Não só pelo conhecimento que ele tinha. Ele tinha porque como ele cresceu no Egito, e o Egito na época tinha uma ciência extremamente pujante, era a nação, o Egito não era um império, uma potência à toa. Eles tinham um conhecimento fora do comum que ainda hoje nos suscita dúvidas. Tem pessoas que chegam até a dizer que o conhecimento dos egípcios veio dos extraterrestres, de tão profundo, de tão grande que era o conhecimento deles. E todo esse conhecimento Moisés adquiriu. Moisés adquiriu conhecimento em registro, em papiros. Moisés adquiriu conhecimento de cálculos. Moisés adquiriu conhecimento de planejamento. Mas não foi por causa disso que Deus o escolheu. Tanto que dos 40 anos que ele ficou, que para os 40 anos que ele passou no Egito, ele teve que passar mais 40 anos no deserto. A questão não era só intelectual. Moisés não era só uma pessoa que tinha para Deus as condições intelectuais que Deus necessitava. Não, com certeza, às vezes Deus se vale sim, meus irmãos, de alguns conhecimentos, de algumas... até no lugar em que Deus vai usar. A gente percebe que Deus ele usa cada pessoa em um devido lugar, se valendo, é claro, das suas condições intelectuais, mas não é disso que vem a capacidade humana. Não é disso que vem a capacidade. E certamente Moisés ele tinha
uma qualidade que outro líder não tinha. Ele tinha qualidades no caráter que outros líderes não tinham. Moisés ele é uma pessoa convicta. Moisés ele era convicto em relação à missão. Moisés nos dá a entender de que ele era uma pessoa, além de longânimo, e essa longanimidade que ele adquiriu certamente foi nos 40 anos, administrando as ovelhas do seu sogro. Inclusive isso é uma observação que precisamos fazer, porque Moisés havia passado 40 anos no deserto, e ele e a Bíblia, quando Deus, quando Jeová, quando o Senhor o chama, ele está fazendo o quê? Ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ele não está pastoreando as suas ovelhas. Ou seja, ele está demonstrando ali um compromisso total com o seu sogro, porque quando ele veio do Egito, o primeiro que abriu as portas para ele foi o seu sogro, que era um profeta, que era um sacerdote em Midian. Tanto que seu sogro deu a ele, Jetro, deu a ele a sua filha. E com certeza Moisés se tornou extremamente leal. E a gente lê ali que 40 anos depois ele estava o quê? Pastoreando as ovelhas de alguém, as ovelhas que não eram suas. Ele estava pastoreando as ovelhas de seu sogro. E certamente ele estava fazendo aquilo ali com todo o amor. Ou seja, uma das características do caráter de Moisés é que ele era uma pessoa comprometida. Quando uma pessoa confia uma obra a ele, ele vai lá e cumpre com aquela obra, ele abraça aquela obra como se aquela obra fosse dele. E isso, com certeza, meus irmãos, é uma das características mais louváveis do caráter de um pastor, do caráter de um líder. Porque o que Deus procura hoje em dia, meu irmão, minha irmã, é por um líder que não administre a obra em favor de si próprio. Que ele não administre a obra com usura, com egoísmo, de maneira gananciosa, mas que ele administre a obra de Deus de maneira altruísta, para adorar o nome de Deus. Aqueles que não estiverem fazendo assim, aqueles que estiverem administrando a obra em favor de si, em favor das suas próprias causas, com toda certeza, meu irmão, Deus ele vai cobrar, e vai cobrar caro. Deus não vai cobrar barato não, Deus vai cobrar caro, porque a palavra nos fala que a quem muito ele dá, muito ele cobra. E Moisés tinha, dentre as muitas características, essa característica do compromisso. Deus sabia que ele não iria administrar a obra, que ele não iria fazer a obra em benefício dele. Tanto que Deus propõe a Moisés que o povo seja destruído e ele faça a partir de Moisés uma outra nação. E Moisés disse, não, meu pai, não, Senhor, não faça isso. Não destrua esse povo. Porque se o Senhor fizer isso, os egípcios vão dizer, olha, ele tirou o povo da terra para matar no deserto. Ou seja, Moisés estava totalmente comprometido com a obra de Deus em favor do nome de Deus. Os irmãos acham que Deus não sabia disso? Quando Deus escolheu Moisés, ele não escolheu sabendo dessas características que Moisés tinha? Com certeza. Com certeza Moisés, ele já sabia que Moisés não era uma pessoa egoísta, que pensasse só nele, mas uma pessoa que iria com toda certeza cumprir com essa missão, que era de libertar o povo do Egito e levá-lo para tomar posse da terra prometida. Entretanto, meu irmão, com todas as características que nós vemos em Moisés, ele nos dá a entender de que não era completo. Ele não era um líder completo. Ele demonstra uma certa covardia quando o Senhor o manda, quando o Senhor o ordena que ele vá falar com o faraó. E ele começa a argumentar, não, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de falar, eu sou pesado de língua. Esse pesado de língua pode significar que talvez ele fosse gago. Algumas pessoas dizem que talvez ele não soubesse se expressar, que talvez ele não tivesse capacidade de convencer Faraó. Por mais que Deus o tivesse enviado, e ele sabia que Deus sabia quem ele era. Com certeza, quem conhece a Deus sabe da característica de onisciência que ele tem.
Será que Moisés não sabia que Deus sabia quem ele era? Com certeza. Mas mesmo assim ele quis argumentar, porque ele deixou com que, por um momento, o seu medo prevalecesse. Assim que Cristo retornou para a glória, ele reuniu os apóstolos e ele falou, olha, comissionou os apóstolos para que pregassem o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Entretanto, a ordem que lhe deu antes disso era que eles voltassem para Jerusalém e esperassem até que do céu, até que do alto, eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Cristo disse isso porque ele sabia que o homem, por mais ousado que ele fosse, não teria capacidade de enfrentar os desafios que ele teria pela frente. A palavra nos diz, meus irmãos, o apóstolo Paulo, que não é contra a carne nem contra sangue que nós lutamos, mas contra os principados e potestades. Quando você enfrenta alguma situação natural, a tua ousadia natural do teu caráter, da tua personalidade vai te dar capacidade de superar. Mas a nossa briga, meu irmão, quando se fala de fazer a obra de Deus, por que Deus ele não aceita os covardes, os tímidos? Porque quando se fala de fazer a obra dele, nós estamos nos reportando às questões, ao mundo espiritual. E quando se fala de coisas espirituais, o próprio Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos dá autoridade. Quando nós demonstramos covardia, quando nós demonstramos timidez, nós estamos mostrando que nós não temos, que nós não confiamos, que nós não cremos. Você tem o Espírito Santo na sua vida, você não pode ter dúvidas de que você tem autoridade para realizar a obra de Deus, que você tem autoridade para expulsar demônios, que você tem autoridade para falar de Jesus. Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você não pode simplesmente se render à covardia. E quando Cristo ele determinou, né, de rogar ao Pai para que o Espírito Santo viesse sobre a igreja, ele falou isso sabendo que o povo não teria capacidade que os seus discípulos não teriam capacidade de fazer a obra só pela sua própria, só pelas suas próprias características. Só as suas próprias características de caráter, porque a Bíblia nos dá a entender que Pedro era um cara ousado. Ele era um cara corajoso. Dentre os apóstolos, o mais corajoso era Pedro. Mas houve momentos em que ele se acovardou, em que ele se amedrontou, tanto que ele negou Jesus 3 vezes, porque ele teve medo. Por quê? Porque ele não estava lidando com algo humano, ele estava lidando com algo espiritual. E para lidarmos com algo espiritual, só mesmo sendo revestidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus nunca contou com pessoas capacitadas. Se a capacidade vem de Deus, Deus ele não faz questão que a pessoa tenha capacidades pessoais. É claro, né? Conhecimento, isso e aquilo. Mas para fazer a obra, a pessoa não precisa ter capacidade humana. Nós vemos duas pessoas no Antigo Testamento que eram pessoas capacitadas humanamente, mas que não cumpriram com a sua missão. O primeiro foi quem? Foi Sansão. Sansão, dentre os juízes, era o homem mais capacitado. Tinha uma força sobrecomum, apesar de que sua força, é claro, vinha do Espírito Santo. Mas dentre os juízes, ele era o homem que mais tinha capacidade de enfrentar e de derrotar os inimigos de uma vez por todas. E foi o que ele fez? Não. Ele não assumiu esse compromisso de maneira responsável. A gente não vê Sansão lutando, batalhando em nome de Deus. A gente vê ele brigando, mas brigando quase que como brincadeira, quase que como para se mostrar sua força. A gente vê ali algumas manifestações até infantis de força, né, que não era o compromisso, não era o propósito, não era a missão. E se não fosse ele ter sido preso e ter sido humilhado, ele não teria tomado a postura que ele tomou. A gente vê ele só tomando uma postura séria já no final. E mesmo assim ele não fez o que ele fez para se vingar em nome de Deus, para se vingar de Deus. Não, ele fez aquilo para se vingar dele,
Porque se ele tivesse compromisso de se vingar de Deus, ele teria feito isso antes. Ele fez aquilo para se vingar dele, porque o povo o humilhou, o aprisionou e humilhou. E ele que fez aquilo lá para se vingar de Deus. E aquilo acabou o quê? Custando a vida dele. Outra pessoa que tinha uma capacidade maior do que os dos demais, uma capacidade própria, sua, maior do que os demais, era Saul. Saul, que foi o primeiro rei. A palavra nos diz que ele, da cintura, do ombro para cima, ele sobressaía todos. Ele era um homem que tinha uma postura de realeza. Ele tinha um status, a estatura de uma realeza, tanto que quando Deus manda Samuel ungir um rei, o primeiro dos irmãos de Davi, que tem uma postura também de realeza, ele acredita ser aquela pessoa. E Deus o exorta: olha, Samuel, eu não vejo como você vê. Você vê com olhos carnais, mas eu vejo com olhos espirituais. Eu vejo o coração do homem. E eu imagino que talvez quando ele viu Davi, aquela pessoinha pequenininha, novinha, ele deve ter se espantado. Poxa, com tantas pessoas vai ungir logo, vai escolher logo um moleque desse? Porque realmente era talvez a visão que Samuel tinha, que as pessoas na época tinham de realeza, um homem alto, um homem forte. E através de Davi, Deus mostra que ele não ele não conta com pessoas capacitadas, que ele não conta com pessoas que tenham postura, que tenham Tudo bem, um homem pode até ter a capacidade intelectual, pode até ter um certo conhecimento, mas não é por causa disso. Se Deus quiser escolher uma pessoa simples do meio do povo para falar para a realeza, ele fala. É que Deus ele pode ainda contar com pessoas com certa capacidade intelectual para usar. Mas Deus nunca precisou, meu irmão. Deus nunca precisou de pessoas capacitadas, porque a capacidade vem dele, vem do seu espírito. Ter medo, meu irmão, não é uma característica de quem é covarde, não. Quando nós vamos lá na Galeria dos Heróis, em Hebreus capítulo 11, a gente vê, o escritor aos Hebreus ele elenca uma quantidade de heróis, de homens que foram considerados os heróis, tanto que nós chamamos de os heróis da fé, a Galeria dos Heróis da Fé. Mas quando a gente volta lá no passado, a gente com certeza vê desses heróis homens que tiveram medo. O próprio Abraão teve medo. Quando ele desceu para o Egito, ele teve medo de que os egípcios o matassem por causa de Sara. Tanto que ele pediu para Sara: não fale para as pessoas que nós somos marido e mulher. Fale que nós somos irmãos. Ele teve medo. Jacó, depois dele, também teve medo. Quando Jacó roubou a primogenitura do seu irmão e as bênçãos, por medo de ser morto por Esaú, ele teve que fugir. Algum tempo depois ele volta todo humilde, preocupado, com medo de ser morto. José também teve medo quando foi preso pelos seus irmãos. Teve medo de ser morto. E Moisés foi um homem que nós percebemos, meu Deus, meus irmãos, como Deus o usou, como Deus usou aquele homem. Moisés foi um homem que demonstrou um certo grau de covardia a tal ponto que Deus se irritou com ele. A Bíblia fala que Deus se irou com ele. Nos versículos seguintes do versículo que eu li, Deus se ira com ele e decide enviar Arão. Talvez Deus não quisesse enviar Arão, talvez Deus tivesse compromisso com Arão mais para frente, mas Deus envia Arão porque Deus se ira com ele. Olha, vai lá, você será por Deus e ele te será por boca. Mas o maior, meus irmãos, de todos os exemplos de alguém que teve medo foi o próprio Cristo. A Bíblia nos diz que no Getsêmani ele teve medo. Sua alma se angustiou de tal modo que ele transpirava, o seu suor se transformou em gotas, em grandes gotas de sangue. Cristo teve medo. Cristo se amedrontou. Cristo pediu ao Pai: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, me livra disso. Entretanto, que seja feito conforme o teu querer, que seja feito conforme a tua vontade.
A gente vê no Novo Testamento, depois que Cristo morre e volta para a sua glória, a gente vê os apóstolos fazendo a obra, saindo, levando a palavra. Ele comissiona o povo, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos pelo poder. Naquela passagem em que Pedro e João cura em nome de Jesus aquele coxo, não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A gente percebe a ousadia que Deus deu, que o Espírito Santo de Deus deu a Pedro. Quando as pessoas vieram, se maravilharam e olha, nunca tínhamos visto isto. Tinham visto sim, com certeza, mas Pedro fala, olha, por que vocês se maravilham? O que eu estou fazendo em nome daqueles que vocês crucificaram, daquele que vocês mataram. E ele começa a pregar, e começa a pregar com toda a ousadia, a mesma ousadia que ele não teve lá atrás, quando ele negou Jesus 3 vezes. E no momento em que ele está pregando o Evangelho, a Bíblia nos diz que nesse sermão, que foi o segundo sermão depois do Pentecoste, foram salvos 5.000 almas. E nesse momento, os fariseus e os saduceus se apresentam. E eles começam a tentar convencer Pedro e João a não falarem mais de Jesus. E o que é que Pedro fala? Olha, a quem que convém que a gente ouça? A vocês ou a Deus? E eles ameaçaram de diversas formas. Antes disso, eles prenderam, chegaram lá no momento em que Pedro e João estavam anunciando Jesus, prenderam, levaram para a prisão. E aí no dia seguinte, eles tentaram ameaçar Pedro e João que não pregassem mais em nome de Jesus. E Pedro responde, olha, quem que vocês querem que convém que a gente ouça? A vocês ou a Deus? Eles ficam alegres. Eles são liberados porque não tinham como ser presos, não tinham como continuar presos, nem serem castigados. E eles são liberados e eles vão falar com os demais apóstolos e a Bíblia nos diz que eles estão alegres. Porque eles, por um momento, foram ameaçados e quase que acontece com eles o que aconteceu com o Mestre. Eles ficam alegres ali, né? Mas só que os apóstolos nos dá a entender que eles ficam um pouco amedrontados. E é quando eles se reúnem e fazem a oração. Olha, Senhor, nos deu autoridade, nos deu ousadia. E a palavra nos diz que o ambiente em que eles estavam se moveu e eles foram novamente cheios do Espírito Santo. E aquele revestimento que eles receberam deu a eles a ousadia que eles precisavam. Ou melhor dizendo, reforçou a ousadia, porque no Pentecoste eles já haviam recebido a ousadia. Nessa segunda oração, eles novamente são revestidos e eles recebem uma dose maior de ousadia para que eles anunciem o Evangelho, para que eles preguem o Evangelho. Meu irmão, o medo não é uma característica de quem é covarde. O covarde é aquele que se rende ao medo. Ele sabe que ele tem medo porque o medo é uma coisa inerente a todos nós. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Nós temos medo do desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer. Se pregar o Evangelho, alguém vai zombar de nós. Ou no caso deles, se alguém vai nos prender, se alguém vai nos matar. Moisés tinha medo de talvez ser preso por Faraó e ser morto. Os apóstolos estavam com medo de que os fariseus o prendessem. Eles até então não sabiam que os romanos também poderiam fazer e fizeram isso de maneira bem mais contundente do que os judeus. Mas não foram as ameaças que roubaram deles a ousadia. Eles tinham medo, mas eles tinham ousadia. O covarde é aquele que se rende ao medo. O herói, ele não significa que ele nunca terá medo. Ele não é herói porque nunca teve medo. Diferente dos super-heróis dos filmes, que parece que são homens blindados pelo medo, que são ousados, que enfrentam quase que irresponsavelmente os seus oponentes que são mais fortes do que ele. Não, o herói não é, ele não está ausente de medo. A pessoa não é herói porque ela não tem medo. Ela é herói porque, apesar do medo, ela consegue enfrentar e consegue cumprir com a sua missão. Então, meu irmão, minha irmã, Deus hoje ele nos chama, Deus ele hoje chama heróis. Pessoas que irão concluir, ou irão, vamos dizer assim, complementar com aquela galeria de Hebreus 11.
Aquela galeria ainda não está plenamente completa, ainda precisa, até a volta de Cristo, ainda muitos outros heróis Deus irá recrutar. E Deus hoje, meu irmão, minha irmã, conta comigo e conta com você. Não deixe com que o medo, não tente argumentar com Deus, Deus ele te conhece. Não deixe o medo te dominar, não renda. Não renda ao medo. Enfrente o medo. Tenha coragem, tenha ousadia. Deixe com que o Espírito Santo, que é espírito de valentia, espírito de ousadia, deixe com que ele domine você. Deixe com que ele prevaleça, com que seus desígnios prevaleçam em sua vida. Não se renda, porque quem se rende ao medo é um covarde, é um tímido. E a palavra para esses não tem boas promessas. Os tímidos não andarão no reino de Deus. Os covardes não terão o privilégio de fazer parte da galeria dos heróis. Só os heróis é que vão poder herdar o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer essa oração agora com você, interceder para que Deus possa te dar ousadia, te dar coragem para você enfrentar os medos, para que você tenha a capacidade de sair e de anunciar. Se até hoje você não teve coragem de anunciar o reino de Deus para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sua família, a partir de hoje, em nome de Jesus, encoraje-se. Deixe com que o Espírito Santo te chacoalhe. Deixe com que o Espírito Santo te dê a ousadia que você precisa ter. O medo, todos nós vamos ter. Mas temos a capacidade de enfrentarmos esse medo sim, porque nós temos o Espírito de ousadia dentro de nós. Eu quero que você faça essa oração comigo, neste momento. Meu grande Deus maravilhoso, muito obrigado por mais essa palavra que o Senhor me concedeu. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar falando, meu Deus, diretamente daquilo que Teu Santo Espírito tem concedido ao meu coração para aqueles que precisam ouvir. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, por essa alma, meu Deus, que talvez esteja se rendendo ao medo, que esteja se acovardando. Em nome de Jesus, o Senhor hoje em dia, meu Pai, nesses últimos dias está contando com tantos quantos se disponibilizarem, estiverem dispostos, meu Pai, a enfrentarem os seus medos, a enfrentarem, meu Pai, os desafios. Em nome de Jesus eu te peço, levante homens e mulheres que, apesar do medo, Pai, estejam dispostos a enfrentar, a superar os desafios, meu Pai. Homens que estejam dispostos a ser instrumentos nas Tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, porque o inimigo tem se levantado nesses últimos dias, e o inimigo tem se levantado de maneira muito feroz, porque ele sabe que os seus dias estão se aproximando. Os dias dessa derrota definitiva, Pai, estão se aproximando, por isso que o inimigo está se levantando de uma maneira muito feroz. A Tua palavra nos diz, Pai, que o inimigo ele ruge como um leão. Ele não é o leão, ele ruge como um leão. A Tua palavra nos fala, Pai, lá no Antigo Testamento, que o inimigo é forte e ele está vivo. E se não fosse, meu Pai, a tua misericórdia, ele nos engoliria vivos, meu Pai. Ele nos engoliria vivos, e realmente isso é verdade. Satanás está vivo, Pai, e ele é forte. E se ele pudesse, Pai, se o Senhor desse a ele autoridade, ele nos engoliria vivos. Ele nos destruiria, meu Pai. Mas ele não faz isso, ele não pode, Pai, porque o Senhor não deixa, não permite. Ele não pode tocar em nós. O pavio que fumega não pode se apagar. A cana, meu Pai, trilhada não pode se quebrar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa nos dar ousadia, que o Senhor possa nos dar autoridade contra os demônios, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar capacidade de enfrentarmos os medos. Medo todos nós teremos, mas que o Senhor possa nos dar capacidade, ousadia, para enfrentarmos os medos, para superarmos, meu Pai, os limites, as adversidades. Eu oro, meu Pai Celestial, também por mim, para que o Senhor me dê também ousadia, para que o Senhor me dê também coragem, para continuar falando de Cristo, Pai, para quem eu tiver que falar. E a esse, meu Pai, irmão e irmã, que está orando comigo, meu Pai, que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa tocar no seu coração e que ele, em nome de Jesus, ela, Pai, em nome de Jesus, possam ser, meu Pai, um herói, possa fazer parte, Pai, da galeria dos heróis da fé. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que te agradeço, que te peço, Pai, e já te agradeço,
não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que a paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, permaneça com você. Que o Senhor possa abrir para você portas, as portas do Evangelho, e que você entre por elas, que você não desperdice uma só porta, uma só oportunidade para falar de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa te abençoar.